Fala galera da Educação Física Escolar, sou o professor Raul, mais conhecido como Xambinho, e hoje, aqui no canal, nós vamos ter uma aula um pouco diferente. Aqui ó, vocês podem ver aqui ó, temos aqui Galahu e Piaget. Vocês estão acostumados aqui no canal, às vezes eu coloco aqui dicas de aula, já tem aqui coisas sobre BNCC, sobre legislação ou documentos oficiais da educação, são coisas concretas. Hoje nós vamos conversar um pouco também sobre coisas concretas, porque eu vou colocar aqui para vocês o que cada um desses dois autores eles pensam sobre o desenvolvimento humano e também um pouco da minha opinião e como eu, Raul, professor Raul Xambinho, coloco em prática esses dois pensadores dentro das minhas aulas de educação física escolar. Então, sem delongas, vamos para o que interessa. Então, Galahu e Piaget são dois pensadores que eles trazem para nós, né, principalmente hoje aqui quem está atuando, são dois pensadores que são referência nas fases do desenvolvimento, cada um na sua, né? Então, Galahu tem uma visão mais motora do desenvolvimento, ou seja, uma visão mais desenvolvimentista, certo? E ele acredita muito no desenvolvimento relacionado à sua maturação e aos estímulos, ou seja, o Galahu, na minha humilde opinião, ele consegue identificar para a gente ali onde cada fase do desenvolvimento interno, né, principalmente maturacional, cada criança, adolescente até adulto está em cada fase para a gente poder desenvolver cada habilidade ali de acordo com a fase maturacional que ele está inserido naquele momento. E também um pouco, ele fala muito sobre os estímulos, a importância de você estimular corretamente em cada fase do desenvolvimento com ações motoras propícias para aquele momento maturacional que cada ser humano está inserido. Desde o nascimento, na verdade o Galahu fala desde a fase intrauterina até a gente morrer, né? A gente desenvolve do começo até o fim. Já Piaget, ele tem uma visão mais cognitiva, né? Uma visão mais construtivista, e ele acredita muito na interação com o meio. Então, ou seja, Piaget ele acredita que mesmo sabendo, né, a fase ali, nós vamos entender um pouquinho onde cada idade mais ou menos se encontra, mas ele acredita muito na interação com o meio onde a criança está inserida para que ela se desenvolva corretamente de acordo com a sua fase do desenvolvimento. Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar o quê? Sobre cada uma dessas fases, né? Então aqui, ó, Galahu, ele divide em 4 momentos, ó. Momentos reflexos, rudimentares, fundamentais e especializados. Já Piaget, ele também divide em quantos momentos? 4 também, só que diferentes, ó. Sensório motor, operatório, operatório concreto e operatório formal. Nós vamos perceber mais ou menos que as fases, principalmente de idade, elas se comparam muito. É claro que devido às proporções, né, guardadas, mas mais ou menos nas idades ali elas se comparam um pouco. Então vamos falar um pouco agora sobre Galahu. Galahu, pessoal, olha só. Então ele fala sobre os movimentos reflexos. Como eu falei para vocês, Galahu entende que essa primeira fase ela já começa dentro da barriga da mamãe ali, né? Quando a criança já está em formação e ela começa ali a se mexer dentro da barriga da mãe com os seus movimentos involuntários, ela já está em fase de formação. Então ele acredita até na importância da alimentação durante a gestação, tudo isso, né, do desenvolvimento da mãe durante a gestação para o desenvolvimento motor da criança. Então ela começa ali e ela vai mais ou menos até os 4 meses pós-nascido, certo? Então essa fase é uma fase de movimentos reflexos. São movimentos que se caracterizam por serem voluntários, né? Quando a criança nasce, você vê que ela começa a mexer os braços e pernas involuntariamente. Às vezes a gente acha que o bebê está sugando ali para mamar, né? Na mamãe é um movimento voluntário, mas você pode perceber que quem já teve filho sabe, né? A mãe tem que colocar
e ficar forçando para que ele perceba que ali é um movimento de sugar. Então são todos movimentos meio reflexos, só que Galahu entende que quando ele nasce, ele já começa a desenvolver alguns movimentos rudimentares que vai até os 2 anos, certo? Então ele acredita que entre o movimento reflexo e o movimento rudimentar existe um, um, um envolvimento dos dois ali. Então, a partir do momento que o bebê nasce e começa a entender algumas coisas, por exemplo, ele começa a entender lá pelos 2, 3 meses, ele já começa a entender que o bico do peito da mãe é um momento de mamar, então ele mesmo assim, sem ver muito, ele já procura, então esses movimentos começam a ser mais voluntários. Então ele entende que os movimentos rudimentares são determinados de forma maturacional, ou seja, de acordo com a idade maturacional, e envolvem movimentos estabilizadores. E aí eles vão até os 2 anos de idade. Então aqui vocês podem perceber aí que eles começam a controlar controlar a força da cabeça, né, pescoço ereto, os músculos do tronco, aquele movimento de sentar, né, eles começam a manipular, alcançar coisa, pegar coisa, né, colocar coisa pega coisa e coloca na boca. Então esses movimentos, né, de engatinhar e até o início do caminhar, eles são movimentos rudimentares, são movimentos ali que eles estão entre a fase de movimentos reflexos, movimentos ali que começam meio involuntários. Eu acredito que o bebê começa a pensar assim, pô, eu tô ali no movimento meio reflexo, né? Engatinhando, tal, meio que sobrevivendo, coloca a mão no sofá, começa a levantar e fala, opa, eu consigo ficar mais posicionado aqui, e aí ele vai andando, então começa os movimentos mais rudimentares. São os movimentos que estabilizam o bebê ali, a criança, para que ele possa desenvolver novas habilidades, certo? Próximo, os movimentos fundamentais, que vão ali dos 2 até os 7 anos de idade. Esses movimentos fundamentais, pessoal, eu acredito que seja a fase mais importante de qualquer desenvolvimento motor, porque ali são os movimentos fundamentais ali da primeira infância, que eles têm consequências, tanto antes quanto depois. Então esses movimentos fundamentais, eles vão principalmente se desenvolver ali na próxima, na evolução ali, né, dos movimentos, mas também são fundamentais com o que nós tivemos ali de estímulo anteriores. Então, você pode perceber que quando a criança não é tão estimulada assim até os 2, 3 anos, aí você vai ver que ela vai demorar para desenvolver nos 4, nos 5, nos 6, nos 7. Então, essa evolução de estímulo, exatamente como o Galahu entende, né, que a criança precisa ser estimulada desde sempre para que ela desenvolva, nessa fase fundamental é importantíssimo, certo? E depois os movimentos especializados, que ele divide ali em 3 fases também, mas ela começa ali dos 7 anos até os 12 anos é uma fase, aí depois até os 16, 17 é outra fase, e depois os 18 anos, quando a criança realmente exatamente quando acaba a idade maturacional, ou seja, quando termina o estirão, termina ali a puberdade, a criança está formada, é um adulto, aí depois ali na terceira fase do adulto para cima, ele entende que o desenvolvimento é natural e ele também vai até o final da nossa vida. Então aqui, ó, esse é um período em que as habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais são progressivamente refinadas, combinadas e elaboradas para uso em situações crescentes e exigentes. Então, o que é isso aí, né, pessoal? Vai crescendo, vai desenvolvendo, vai evoluindo, vai colocando, vai estimulando, e quanto mais estimular, melhor, e os estímulos diversos. Então, é esse o entendimento de Galahu, na minha humilde opinião. Agora, Piaget. Piaget, pessoal, ele já divide em movimentos sensório-motores, que ele vai ali do nascimento até os 2 anos. A criança conhece o mundo através das ações que ela exerce sobre determinados objetos e observa a reação desses. Então, perceba que Piaget já tem uma visão mais cognitiva, mais construtivista. Então, ele acredita que o desenvolvimento acontece quando a criança começa a interagir com o mundo, né? Então, antes da barriga, quando a criança está dentro da barriga da mãe, Galahu entende que ela já está se desenvolvendo ali com os movimentos reflexos, movimentos involuntários. Piaget acredita que a partir do momento que a criança nasce e vê o mundo, ela começa a se desenvolver. E
as ações são reflexos e de reflexos de manipulação. Então ali, como eu falei para vocês, ali nessa fase Piaget pega um pouquinho dos movimentos reflexos, um pouquinho dos movimentos rudimentares de Galahu, coloca em um só. É claro que estou falando a minha opinião, né, pessoal? Estou falando que Piaget pensou isso, mas é isso que eu vejo, assim, ele pega um pouquinho dos movimentos reflexos, um pouquinho dos movimentos rudimentares, junta em um só e transforma isso em uma ação que, é claro que, de acordo com o meio que a criança vive, como Piaget acredita que a evolução acontece. No segundo momento, os movimentos operatórios, que eles vão ali dos 2 aos 7 anos, mais ou menos a mesma idade lá dos movimentos da fase do fundamentais do Galahu. Então, ó, aparecimento da linguagem, que representa a imagem de objetos, o pensamento é intuitivo e egocêntrico. Então, aqui ele acredita que cognitivamente a criança começa a falar, começa a interagir, começa a entender o que cada objeto representa e também começa a adquirir um pensamento intuitivo e nessa fase até os 7 anos um pensamento meio egocêntrico, né? Ela entende o mundo dela, mas não entende muito o mundo fora do mundo dela, certo? A próxima fase dos movimentos operatórios concretos de Piaget são o movimento, a fase de movimentos fundamentais de Galahu, que se divide em 3 momentos ali. Piaget entende que tem uma quebra ali aos 7 anos, né, aos 11 anos, é onde ele necessita do concreto para fazer o abstrato de seu pensamento. Então ali o que acontece? Ele começa, a criança dos 7 aos 11 anos, ela começa a entender que existe um concreto ali e também um abstrato, né? Um algo a mais de cada situação, de cada momento, até de cada objeto. Então o Piaget consegue colocar para a gente assim um movimento mais cognitivo dessa fase dividida ali até os 11 anos. E depois ele entende que dos 12 em diante, aí lá, como eu falei para vocês, né, se parece um pouco, porque Galahu entende que de 7 para cima não tem muita diferença, só existe uma evolução. Existe também aquelas 3 fases que Galahu coloca ali, mas ele entende que até ali, depois dali não tem muita diferença, mas ele coloca ali os movimentos operatório formal, que aí a criança, ó, a operação se realiza através da linguagem, o raciocínio acontece com o levantamento de hipóteses e possíveis soluções. Então ali a criança começa já a se desenvolver e a criar situações, né? Consegue a ver o mundo de outras formas. Então é um pouco do desenvolvimento intelectual ali, né? Cognitivo da criança. Então dois importantes pensadores, pessoal. Galahu, um pouco do desenvolvimento motor, mas ele não esquece muito do cognitivo, e Piaget também, que é um pensador do desenvolvimento cognitivo, mas ele não deixa de lado o pensamento motor, certo? Então, na minha humilde opinião, o que nós, professores de educação física, precisamos fazer, não só com Galahu e Piaget, eu, professor Raul Chambinho, o que eu faço? Eu pego um pouquinho de cada pensador e eu faço a minha ideia, até porque, pessoal, olha só, essa soma, né, de Galahu e Piaget ela se torna importantíssima para o desenvolvimento dos nossos alunos e para o nosso desenvolvimento também. Se eu, Chambinho, fosse falar assim, não, eu vou seguir Galahu e é Galahu que manda e tal, meu Deus, vou limitar muito o desenvolvimento dos meus alunos. Ah, vou pensar em Piaget, só Piaget e é tal. Vou limitar muito o pensamento dos meus alunos. Não, não. Eu sou seguidor de Paulo Freire, vou seguir Paulo Freire e tal. Eu acho que isso, pessoal, é limitar o conhecimento. E isso nenhum. Nós já conversamos aqui sobre base nacional, né, sobre a LDB. Aqui nós vimos que limitar o conhecimento é que eles não querem. Eles querem que a gente expanda o conhecimento. E para expandir o conhecimento nós precisamos diversificar. Para diversificar o conhecimento a gente não pode pensar em só um pensador e seguir ele sempre e falar, meu Deus, esse é o cara, vamos seguir ele para sempre. Não. Então eu acredito que não só Galahu e Piaget, a soma ali, o maisinho, mas eu acredito que nós precisamos entender cada um dos pensadores, todos são importantíssimos para o nosso crescimento e desenvolvimento, principalmente da educação física, mas o principal é não seguir apenas uma metodologia, um desenvolvimento, um pensador,
Não, cara, vamos fazer um apanhado de tudo e fazer o nosso pensamento, falar assim, pô, eu acho que o desenvolvimento motor aqui do Piaget, do Galahu é legal, o cognitivo do Piaget é legal, vou juntar os dois, vou fazer alguma coisa parecida aqui juntando os dois e vou fazer o pensamento Raul Chambinho para os alunos que são do Raul Chambinho, que necessitam de uma atenção do Raul Chambinho. Então, quem sabe realmente o que os seus alunos precisam é você. Não é Galahu, não é Piaget, não é Vygotsky, não é ninguém. Quem sabe realmente é você, professor. Então, a dica é: pegue um pouquinho de cada um, faça a sua metodologia, a sua didática, o seu pensamento e faça com que os seus alunos desfrutem de momentos importantes e que principalmente que as suas ações, as suas atitudes sejam positivas e favoráveis para o crescimento e desenvolvimento do seu aluno. Beleza, pessoal? Então, é isso. Como eu falei pra você, eu sempre falo aqui, né, galera do Instagram aí, segue lá, @tiochambinho, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Esse ano nós vamos conversar bastante sobre a educação física, principalmente a educação física escolar. Toda segunda-feira tem uma dica de atividade aqui, voltamos, né, depois das férias, voltamos com as dicas semanais. Então, eu só tenho a agradecer e dizer pra vocês que até a próxima, né, pessoal? Se Deus quiser. Educação física na veia sempre. Crescimento e evolução da educação física. Valeu!